Nesse vídeo eu vou analisar a carteira do Peterson Cunha, ou do Jovem Invest aqui no YouTube, onde ele tem um canal que compartilha com os inscritos esta carteira. O valor aplicado dele já é de 328 mil, então um valor bem grande, onde hoje o saldo bruto é maior. Ele tem uma variação positiva então nessa carteira pública aqui dele. E se tratando na parte de composição, a gente tem aqui os ativos da carteira, onde a maior parte da carteira no momento está em fundos imobiliários. Ele já comentou que é por motivo de dar segurança, tranquilidade para ele, sabendo que tem uma recorrência de valores entrando. Aí outra parte bem relevante aqui está em ETFs internacionais, ele tem um pouco aqui de rates, criptos e ações. Essa parte aqui provavelmente é renda fixa, a gente já vai entender com mais calma. Então vamos agora para os ativos, começando pelas ações, que é a parte onde eu tenho mais familiaridade, onde é que eu gosto mais de acompanhar. Então aqui a gente vê já que das ações a maior posição dele é a Petrobras, um saldo de R$ 3.500. E aqui logo de cara, vendo as ações, eu já diria que talvez seria mais interessante aqui concentrar um pouco as ações, já que ele não tem valores tão grandes em ações. Aqui tem umas quantias bem pequenas, por exemplo, em Santander. Bom, a Petrobras eu acho um ativo bom, tem todo o risco estatal, mas comprando com margem de segurança, que aqui no caso ele tem um preço médio abaixo de R$ 30, então ele comprou com uma margem de segurança interessante, então ele pagou um preço muito bom aqui pela Petrobras, e é um ativo que eu acho muito bom aqui na carteira, comprando claro com aquela margem de segurança que ele teve atrás. Só tem esse risco de ser cíclica com a questão do preço do barril de petróleo, mesma coisa acontece com a Vale, então aqui não são empresas tão focadas na parte previdenciária, e aí tem um pouquinho mais de risco, ó. Por exemplo, a Vale, ele acabou pagando R$ 66, hoje já tem uma variação negativa. Então são empresas que tu não pode sair comprando em qualquer momento. Tem que analisar e ter bastante calma. Mas aqui não deixa de ser empresas boas, tá? Aqui tem uma empresa então de energia, a Copel, que ela foi privatizada, se eu não estou enganado, recentemente. Então ele também acertou em cheio, pegou um preço interessante. Só que o problema, ó, é que ele tem um saldo pequeno nessas ações. Então por isso que no início, quando tu acaba diversificando muito a tua carteira, tu acaba perdendo essas rentabilidades absurdas ao ter poucas aí quantidade de ações, porque aí essa variação não vai fazer nem muito cócegas, né? O teu patrimônio não vai crescer muito, o teu patrimônio. Então esse que é o problema de tu estar comprando pouquinho de cada das ações, né, quando tu podia concentrar. Mas é uma boa empresa, Bradesco também é interessante, ele também tem aqui uma variação positiva. Itaúsa é uma empresa que eu tenho na minha carteira pessoal, aqui na carteira pública eu ainda não comprei, porque no momento não estou com margem de segurança. Então por isso que vocês, ao alugar uma carteira assim, né, não saem comprando toda hora qualquer ação só porque viram que está na carteira. Tem momento para comprar a empresa, não dá para sair comprando a qualquer preço, porque aí tu tá pagando mais caro, né, para uma empresa. Aqui ele tem esta empresa que eu não conheço, então não tenho muito o que falar sobre ela. Ele tem a CEMIG aqui, então, que foca aí também na parte previdenciária por pagar muitos dividendos. Ele também pagou aqui um preço interessante pela CEMIG. Aqui ele tem mais uma empresa que tem esse ciclo, né, por ser ligada ao agronegócio aqui. Então a gente já vê que ele focou Petrobras, que tem esse risco. Ele que também tem a Vale. Aqui então a gente vê essa empresa. Ele não foca só apenas então em empresas com pagamentos de dividendos, mas aqui também são empresas que não pode sair aportando a qualquer preço, né? Tem Gerdau então, ok, aqui acabou pagando caro, tá com uma variação negativa. Aí ele tem aqui um pouquinho de Santander e por fim Magazine Luiza, que talvez comprou lá no início da carteira, a gente não tem aqui a data que foi comprada isso. Ele tem mais um pouquinho de Itaúsa, com o final 3 e uma cota de Cosan, onde ele também aqui pegou um preço de 13,61 e hoje está 7,14. Bom, a carteira de ações dele, aqui então de forma resumida, eu ia concentrar mais, por ele ter aqui uma quantidade pequena nas ações, e daí focaria talvez em empresas com área coerência mais de pagamento de dividendos, e logo de cara diminuiria a minha exposição em fundos imobiliários, né? Porque eu também gravei este vídeo aqui, que eu vou deixando nos cards, onde mostra a diferença, né, de crescimento dos fundos imobiliários para as ações e que não faz sentido você ter fundos imobiliários, principalmente no início. Eu vou deixar aqui no card para você assistir também. E de fundos imobiliários eu não entendo muito. Eu sei aqui de poucos fundos, como por exemplo o MAL11, eu sei que é de shopping, aqui eu tenho de logística, este aqui também é de logística e logística, se eu não estou enganado. Aqui para cima, aqui tem mais um de shopping, o XP. E esse daqui para cima, com exceção do MXRF11, eu não conheço muito, não sei o que comentar. Mas a gente vê aqui que todos os fundos imobiliários dele estão com uma variação negativa. Mas aqui não está contabilizando os proventos que ele recebeu. Então provavelmente ele recebeu um bom provento desses fundos imobiliários. Mas aí, como eu disse, no momento compensa mais tu comprar ações. Ainda mais ali por ser uma pessoa jovem, né? Que tem todo o período ali para valorização da carteira então de ações, pegando boas empresas, é claro. Criptomoeda tem Bitcoin e Solana. Bitcoin, ok,
pegou um preço bom, já tem uma variação positiva. É aquela fatia, né, da carteira onde tem uma segurança, uma diversificação a mais aqui em um ativo que não pode ser confiscado. Aí ele tem também ETFs internacionais, que são ETFs muito bons. Aqui um replica o CEP 500, o outro aqui replica, se não me engano, a Nasdaq, que é o QQQ. E aqui a gente também tem um que paga dividendos com base nas empresas, né, com histórico de recorrência de pagamento de dividendos lá no exterior. Então, ok, está bem diversificado aqui também com ETFs, não corre risco de escolher um ativo errado lá fora. É um bom investimento lá no exterior em cima de ETFs. Eu também faço assim quando aplico lá fora. Rates ele também tem um aqui. Rates não teria só por questão de imposto de renda mesmo, questão de pagar muito dividendo na fonte, né? É retido em fonte, esse provento que tu recebe lá fora. E aí não compensa tanto, né? Mas tem quem gosta ainda. E aqui por fim ele tem uma empresa. E aí ele tem aqui o PDR do Nubank e o restante em renda fixa. Tudo aqui em CDB, então pós-fixado, como a gente está vendo aqui. Bom, vista essa parte da carteira dele, a gente já vai ver quanto que ele recebeu de proventos também por ter essa carteira. Vamos ver como é que está o crescimento. Só uma questão final, né, aqui para comentar sobre a carteira. Como eu disse, provavelmente ele deve estar pensando em fazer algo do tipo. Eu diminuiria a minha exposição em fundos imobiliários e aumentaria em ações brasileiras. Ele aqui está focando em provavelmente aumentar os ETFs internacionais. Vamos até ver o que ele está aplicando nos últimos meses. Se fosse, claro, a minha carteira, né? De ter uma participação maior em ações, que eu me sinto mais confortável por conseguir analisar melhor o mercado nacional comparado do que o internacional, né? Que a gente acaba focando mais em ETFs, pelo menos na minha estratégia. Mas vamos ver o que ele está aportando aqui, lançamentos, então, nos últimos meses, só para ter uma noção. Então aqui já foi a renda variável e realmente ele está comprando aqui, ó, comprou rates, comprou ETF, ó, rates, ETF internacional, internacional, tudo aqui no mês, ó, de abril, maio e junho aqui. Então a última ação que ele comprou foi no fim do ano, então de 2024, que ele comprou a ação da Itaúsa. Ele está focando mesmo nos ETFs internacionais, estratégia dele, então vamos só passar mais uma página aqui para ver como é que foi antes disso, e daí sim, ele estava ainda aplicando em fundos imobiliários. Então a questão aqui dos últimos meses foi mais um foco nos ETFs internacionais mesmo. E para finalizar, vamos ver como é que está a questão de proventos nessa carteira dele. E aqui a gente vê que a carteira dele então é desde 2023. Olha só como a gente está vendo aqui. Então em 2023 ele recebeu isso aqui de proventos, uma média aqui de R$ 228, bem legal, né? 2024 já foi uma média de 1.000 por mês ali mais ou menos. O total foi ali na casa dos 13 mil, né? Então quase 14 mil. Muito bom. 2025 aqui, até o momento, né? Ele já recebeu 12.036 aqui, ó. Já com uma média também de R$ 1.000. E a gente está aqui, passado um pouco, né, da metade do ano. Então ainda tem mais proventos para receber em agosto, setembro, até fim aqui de dezembro. Então ele tem um caminho bem interessante agora nos próximos meses e ele vai conseguir uma média maior para esse ano de 2025. Até para 2026 aqui a gente já vê que tem um provento aí para ser distribuído em janeiro, né? Janeiro e junho. Então a carteira aqui do Peterson é interessante que ele focou bastante, como a gente viu, realmente fundos imobiliários por um tempo, para ter essa recorrência. E com essa recorrência de valores entrando na carteira, ele ter mais poder de aporte ao longo do tempo. Interessante. O que eu mudaria, eu já comentei com vocês. Então, isso daqui foi a minha visão sobre a carteira do Peterson Cunha. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Comenta se você mudaria algum ativo aí da carteira dele, se adotaria uma estratégia um pouco diferente. Quero saber a tua opinião também. Fora isso, considere se inscrever no canal, que toda semana estou trazendo conteúdos que vão te agregar muito valor. Então é isso aí. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.